Ele dedica todo o capítulo 9 para falar do direito do qual ele abre mão. Que é uma continuação do capítulo 8, que é uma defesa, uma defesa da teologia da cruz, que é você morrer pelo seu próximo. 2 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele também fala sobre isso, de que ele fala que ele abriu mão do seu direito de ser sustentado pela igreja, só que ele fala em outros termos. Lá em 2 Coríntios, a gente está na primeira carta aos Coríntios. Na segunda carta aos Coríntios, Paulo fala disso se defendendo, dizendo que ele é diferente dos falsos mestres, que faziam do evangelho motivo de lucro, que mercadejavam a fé. Mas aqui ele está se citando como um exemplo de alguém que abriu mão do seu direito em favor da igreja. Tá? Então existe uma diferença pequena aí nessas duas vezes em que Paulo fala do fato de que ele não é sustentado pela igreja. Em 1 Coríntios ele não é sustentado como exemplo do seu amor sacrificial. Em 2 Coríntios ele fala que ele não quer ser comparado aos falsos mestres que mercadejavam a fé. Tá? Então imagine, por exemplo, irmãos, um pai que ele tinha muito para ganhar se ele decidisse aceitar determinado emprego, determinado trabalho. Mas ele pensa duas vezes. E ele diz, isso vai prejudicar a minha família. Se eu aceitar esse trabalho, isso vai matar a minha família, isso vai prejudicar meu relacionamento com a minha esposa, com meus filhos. Então ele resolve não aceitar esse trabalho, essa promoção. Ele preferiu abrir mão disso, dessa grande vantagem que ele ia ter, mas ele viu que isso prejudicaria no fim a sua família. O apóstolo Paulo ele faz algo parecido. Ele insiste nisso. Ele está preocupado com essa indisposição da igreja de Corinto, de abrir mão de certas coisas. Porque eles ganhariam mais se eles aceitassem aquilo. Então Paulo está ensinando, com o seu próprio exemplo, que no cerne do evangelho está a prática de abrir mão dos nossos direitos. Isso está na essência do evangelho. É o nosso caso. Será que você tem decidido coisas que, na verdade, têm prejudicado sua família, têm prejudicado sua vida espiritual com Deus, sua relação com Deus, sua relação com seus filhos, com sua esposa, com seu marido? Mas você tem uma boa desculpa, né? Porque, poxa, é uma coisa boa, eu não estou matando ninguém, eu não estou roubando, é uma vantagem. No final, isso vai trazer algum benefício para a minha família também, então eu vou aceitar mesmo assim. Vocês estão entendendo? Isso é um exemplo, tá? Uma ilustração. Mas, muitas vezes, nos pormenores, a gente toma decisões que a gente não precisaria tomar. E lá na frente a gente se pergunta, poxa, o que aconteceu? Por que as coisas estão caminhando desse jeito? Por que eu estou frio? Por que a minha vida com Deus está ruim? Por que meu relacionamento com a minha família não está tão boa? Porque, na verdade, eu tenho tomado decisões que têm me afastado das minhas prioridades. Então, a grande mentira de Satanás, irmãos, que muitos crentes têm engolido hoje. E os demônios falam no púlpito das igrejas, é que você deve buscar vitória nesse mundo. Você deve buscar realizar os seus sonhos. Deus, Ele quer realizar os seus sonhos. Os sonhos de Deus para a sua vida são muito grandes. Essa é a linguagem do púlpito moderno. Essa é a linguagem do crente moderno. Tudo gira em torno dos nossos sonhos temporais, o nosso império. A gente quer construir um grande castelo nessa vida. E a gente está, na verdade, se afastando de Deus e matando a nossa vida até nesse mundo aqui. Deus não está interessado na sua carreira. Ele não está interessado na sua conta bancária. Deus quer que você morra para você mesmo. Isso é o evangelho. Deus quer que você carregue a sua cruz, que você se sacrifique. Isso é o evangelho. Ele quer que você perca tudo por amor do nome dele. Essas são as palavras do nosso Senhor Jesus. Você duvida disso? Ele quer que você se sacrifique por aquilo que é maior do que você. Ele quer que você diga não ao amor próprio. O amor próprio hoje virou um valor essencial da nossa sociedade, né? Ame-se a si mesmo. Busque os seus sonhos.
Se ninguém valoriza você, que você se valorize, né? Isso é a linguagem do diabo. É o diabo que fala assim. Eu estava conversando com um pastor, estava falando de uma experiência muito louca que ele tá tendo na igreja, de um rapaz que está na Umbanda. E esse rapaz ele estava falando das experiências que ele tem com os espíritos, né? Eu não sei, irmãos, o que é verdade, eu não sei o que é mentira. Mas ele estava falando o que os espíritos falam para ele. E aí ele fez um texto explicando exatamente as palavras desses espíritos para ele. Eu não vou lembrar exatamente o que ele diz, mas é muito parecido com as palavras do coach, do pastor moderno, que diz assim: não faça mal a ninguém, busque cuidar da sua saúde, cuide do seu trabalho, e ele fala assim: ame a sua família. São só coisas boas, só coisa que você diz assim: poxa, está tudo certo isso aí, eu posso ser da Umbanda também. Mas tem uma coisa que ele não diz. Ele não diz negue-se a si mesmo. Ele não diz carregue a sua cruz e siga Jesus. Então a gente tem que ter muita sabedoria para não confundir isso. Isso é impressionante, porque certa vez o apóstolo Paulo estava caminhando, pregando o evangelho, e uma mulher endemoniada corria atrás de Paulo e dizia: esse homem prega a salvação em Cristo. Ela dizia isso da boca dela e ela estava endemoniada. Então é muito estranho a gente perceber que, na verdade, muitas igrejas têm falado com uma semelhança, uma coisa muito parecida com o evangelho, mas não é o evangelho. Então a gente tem que ter sabedoria para distinguir isso aí. Como é que eu faço isso, irmãos? Como é que eu vejo isso? Aqui no cerne do evangelho está a teologia da cruz. Morra para você mesmo. Ame o Senhor Jesus. Creia na cruz de Cristo. Carregue a sua cruz. A vida de Jesus foi essa. A vida dos apóstolos, dos profetas. Então, de onde a gente tira, irmãos, esse lixo, né, que sai dessas igrejas? Mas é mais do que isso ainda. Não é que Deus não quer que você seja feliz. Não é isso que o Evangelho ensina para a gente. Pelo contrário, Deus quer que a sua felicidade esteja nele. Que Ele seja totalmente satisfatório para você. E muitas vezes Deus, Ele leva a gente a enxergar isso da maneira mais improvável ou mais inesperada. Ele faz com que a gente não tenha mais nada para que a gente tenha tudo nele. Ele faz isso com a gente muitas vezes. Então Deus, Ele nos fez não para nós mesmos, Ele nos fez para o outro, Ele nos fez para Ele. Deus nos fez para que o meu centro esteja fora de mim. Quando o meu centro ele começa a minha vida começa a orbitar em volta de mim, isso está errado. Isso não é o evangelho. Não quer dizer que você não deva cuidar do seu corpo, cuidar das suas... Mas você deve fazer tudo isso para o outro, para a glória de Deus, para o bem do seu próximo, por amor à sua família. Nunca é para mim. Ninguém quer saber de mim, eu vou cuidar de mim. As pessoas, cada um vive a sua vida, eu vou realizar meus sonhos. Isso não é a linguagem bíblica. Nunca foi. Esse pensamento é egoísta. É contrário à nossa natureza, mas é a essência da nossa natureza caída. Mas não da natureza na qual Deus nos criou. Na prática, irmãos, a sua alegria deve ser louvar a Deus, deve ser conhecer a Deus, deve ser falar com Deus, e deve ser buscar ver Deus na vida do outro. Seu prazer, o seu sonho é ver a sua família servindo a Deus, é ver Deus morando na sua casa, ainda que você não tenha nada. Um pastor que diz assim: uma casa sem nada, com Deus, é um palácio. Então desconfie desses desejos estranhos, completamente contrários ao espírito do Evangelho, de querer
que você encontre alegria em si mesmo, que você seja autossuficiente. Essa foi a proposta da serpente na criação. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não é triste, irmãos, ver que muitos crentes eles estão com esse espírito nas igrejas. Estou ganhando o mundo dentro da igreja e perdendo Deus. Dentro da igreja, perdendo o interesse em Deus, perdendo a alegria em Deus, a alegria de adorar a Deus, de cultuar o Senhor, de orar, de ler a palavra, a alegria no culto. Eu tenho muita empolgação, arrepio com os meus colegas de trabalho, em ver o dinheiro entrando na conta, faz-me rir, né, como o pessoal brinca. Tenho muita empolgação em ver os meus times, as minhas bandeiras sendo promovidas, mas eu não tenho fervor em Deus, eu não tenho alegria em Deus. Não tenho prazer no outro, em ver o outro feliz, em ver o outro sendo promovido, em ver o outro sendo salvo. No verso 16, Paulo diz que não tem espaço para se vangloriar na pregação do Evangelho, porque ele é compelido a pregar. Veja o verso 16, irmãos, por favor. Se eu anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Ele coloca uma maldição sobre si, ele diz, ai de mim se não pregar o Evangelho. Paulo mostra que existe uma necessidade divina, irmãos, que pressiona ele a pregar, que impulsiona, ele arrasta ele a isso. Ele não pode fugir disso. Isso é muito parecido com o que acontece com o profeta Jeremias. Eu vou ler para vocês, Jeremias capítulo 20, verso 9. O profeta Jeremias lá, moído, né? Rasgado, porque ele pregava, ninguém ouvia, e Jerusalém estava sendo destruída. Mas ele diz assim, quando pensei, não me lembrarei dele, já não falarei no seu nome. Então isso me foi no coração como fogo ardente, encerrando nos meus ossos. Desfaleço de sofrer e não posso mais. Ele está dizendo, quando eu pensei em não anunciar mais a palavra, isso rasgou meu coração. Isso queimava na minha alma e eu não podia fazer isso. Eu precisava anunciar a palavra. Ele não podia deixar de anunciar a palavra. Quantos de nós, irmãos, nos sentimos assim com as coisas de Deus? Esse texto ele é claramente aplicado à vida do ministro da palavra, né? Paulo está falando do seu ministério. Mas como é que você aplica isso à sua própria vida? Por exemplo, o quanto você se sente culpado por não ler a Bíblia, por não ir à igreja. Quanto você se sente arder no seu coração, rasgar a sua alma, o fato de que você passou a semana todinha sem buscar Deus. Se você faltou à igreja e isso não incomoda você, você passa 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, isso não rasga o seu coração, não incomoda você, não queima no seu coração. Isso é um mau sinal. Você não se sente mal por isso, por não buscar a Deus como você deveria, sabendo que você poderia fazer isso ainda mais pior, né? Você tem outras prioridades, isso não queima no seu peito, não rasga o seu coração. Você não diz, ai de mim se eu não orar, ai de mim se eu não ler a palavra, ai de mim se eu não adorar o Senhor, ai de mim se eu não amar o seu santo dia, ai de mim. Então é disso que Paulo está falando aqui. Sobre isso que ele está falando. Versos 19 a 23, a segunda parte do texto, por favor, irmãos. Versos 19 a 23 é assim. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob a lei, sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns.
Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Vejam só, os versos 19 a 23 explicam por que Paulo renuncia ao seu direito de apoio material da igreja, de não ganhar salário da igreja. Esclarece a postura dele no seu ministério, né? A postura que ele tem no ministério de maneira geral. Como é que funcionava o ministério? Qual era a essência da missão de Paulo? Ele era livre. Ele tinha direitos. Mas ele diz que ele não vê a sua liberdade como uma oportunidade para buscar os seus próprios interesses. Em vez disso, ele sacrifica voluntariamente a sua liberdade para se tornar um escravo de todos. A palavra que ele usa aqui, livre, né? Eu sou livre, ele usa lá no capítulo 8. Ele fala da sua liberdade para comer o que ele quiser. Mas ele diz, eu me fiz escravo e eu resolvi deixar de comer para ganhar alguns. Isso é chocante, irmãos. Porque a liberdade de Paulo se torna um caminho para a escravidão. Ele transforma a liberdade que Cristo comprou para ele como, na verdade, motivo para que ele se escravize pelo interesse do outro. A verdadeira liberdade para Paulo é a liberdade de amar, de se entregar aos outros. Em Gálatas capítulo 5, verso 13, se você abrir a sua Bíblia aí, por favor, quero que vocês abram, que vocês lembrem dessa referência. Gálatas 5:13. Gálatas 5:13. Gálatas 5:13 diz assim: Porque vós, irmãos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Vocês foram libertos, vocês devem ser servos uns dos outros. Que coisa, né? Poxa, eu virei crente para ser livre. Mas o cristianismo me transformou em escravo. A palavra servir aqui significa ser escravizado. É um paradoxo do evangelho, paradoxo da vida cristã. A liberdade ela está atrelada ao benefício do outro, ao benefício alheio. O bem para o qual a liberdade é direcionada, o bem da minha liberdade não é o meu bem, é o bem do outro. O bem da liberdade do outro é o meu bem, mas o bem da minha liberdade é o bem do outro. E é assim que a igreja se completa, assim que ela funciona. O que é notável aqui, irmãos, nessa afirmação de Paulo, é que o apóstolo Paulo disse primeiro que ele se tornou um judeu, como um judeu, para salvar judeus. Se colocou debaixo do regime da lei, como se ele estivesse debaixo da lei. Não é isso que diz o texto? Vamos ler de novo, por favor. Veja só, o verso 20. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. O que é interessante, essa primeira articulação de Paulo aqui? Ele fala que ele se comporta como judeu para ganhar os judeus, só que Paulo era judeu. Ele era judeu, da tribo de Benjamim. Era fariseu, Paulo. Então, Paulo não se identifica mais como judeu, porque ele está em Cristo Jesus. Ele foi liberto daquele regime, mas ele se comportava, em muitos casos, como judeu para ganhar os judeus. Mas ele era cristão. Então, quando ele fala que se tornou um judeu, quando ele adere à lei de Moisés, né, fica debaixo do regime da lei de Moisés, ele faz observações que não pertencem mais à nova aliança. Então, Paulo, por exemplo, ele praticou o voto de Nazireu, ele foi comemorar a festa dos tabernáculos em Jerusalém, guardava sábados, ao mesmo tempo que ele prega que a gente não deve mais guardar essas coisas.
Mas como era uma coisa secundária, pequena, ele diz, eu vou até lá para pregar o evangelho para eles. Então, todo sábado, Paulo estava na sinagoga pregando a palavra. A gente também vê, irmãos, Paulo dizendo que ele se colocou como se estivesse sem lei para ganhar os que estão sem lei. Ou seja, Paulo se comportou como um gentil para ganhar os que estavam fora do regime da lei. Paulo era cristão, ele não era mais judeu debaixo do regime da lei de Moisés. Mas ele também não era um pagão que vivia na libertinagem. Mas em alguns casos, ele viu que não teria problema fazer certas coisas para se comunicar com algumas pessoas. A gente tem que ter muito cuidado com isso, tá, gente? Porque aqui algumas pessoas podem abrir as portas para uma culturalização, uma contextualização que pode manchar o evangelho. Isso acontece em muitos casos. Às vezes a pessoa, com a desculpa de pregar o evangelho, ela abre mão de muitas marcas do cristianismo, essenciais do cristianismo, para poder se comunicar com outra cultura. Paulo não fez isso. Paulo não abriu mão daquilo que era essencial ao cristianismo. Mas em certos casos ele se comunicava assim com gentios. Eu estava vendo um pastor que ele viaja para Jerusalém, né? E ele viaja para vários países ali daquela redondeza ali, daquela região. E ele fala, ele se comunica com o pessoal, com os árabes, com os persas, né, que estão agora em guerra com Jerusalém, com os judeus. Mas ele fala que existe um modo de você falar. É um pastor batista, tradicional, mas ele diz que existe uma postura para falar com eles. Diz, você deve falar com espírito de muita humildade, como quem não está simplesmente querendo ensinar ele. Você deve conversar com ele. Sentar numa mesa para conversar com eles amigavelmente. E nos termos que eles compreendam. Você vai abrir, você vai falar de Jesus, você vai falar de Yeshua, você vai falar nos termos que eles compreendam, o profeta Yeshua, e ele começa a explicar como é que ele consegue abordar os judeus. Né? Então imagino que Paulo fazia mais ou menos isso. Né? Ele não abria mão daquilo que era essencial ao cristianismo. Porque, por exemplo, o judeu considera escandaloso que Deus se encarnou para morrer por eles. Aí Paulo não abria mão disso. Porque isso está na essência da nossa fé. Não, olha, eu vou respeitar, não é que Jesus não morreu por nós no pecado, pelo nosso pecado, não é bem isso, não. Não, de forma alguma. Ele caminhava até poder anunciar o Cristo crucificado. Paulo, então, abria mão de certas coisas, irmãos, para poder falar. Paulo tinha uma motivação missionária, não era uma motivação cultural, de reformar a cultura, mas de salvar a alma. Então, essa postura de Paulo é muito interessante, porque tinha aspectos da lei que Paulo poderia guardar quando ele quisesse, poderia também não guardar. O que determinava o que Paulo ia fazer no momento seguinte era o amor. O amor que ele tinha por aquela alma. Era como é que aquilo podia ser útil para ganhar aquelas almas. Então ele era paciente com uma pessoa que ainda não entendia que estava livre da circuncisão, por exemplo. Então ele explicava para certas pessoas o significado da circuncisão. Teve um momento que ele mandou Timóteo se circuncidar. Porque senão ele não ia conseguir pregar para os judeus. Mas em outro lugar, Paulo diz que quem se circuncida anula o evangelho. Vocês entendem, então, como é que Paulo tinha que trabalhar, pregando a verdade, se submetendo a algumas questões. Muitas vezes para ele podia ser precioso, por outro lado, ele podia abrir mão daquilo. Os crentes, irmãos, têm direitos, mas esses direitos eles devem ser sempre exercitados em favor do próximo. Isso é o que a gente chama de amor. Amor. De modo que a gente viva em benefício do outro. O padrão de vida do crente é um padrão cruciforme. A cruz é o centro das nossas motivações, das nossas ambições. Onde a gente está olhando, onde a gente quer chegar. É caminhando com a cruz que a gente vai chegar lá. O que significa a cruz?
Quando Jesus fala, carregue a sua cruz. A cruz é o lugar de morte. É o lugar onde você vai morrer para si mesmo em favor do outro. Foi isso que Paulo fez, era isso que ele fazia constantemente. Quando a gente ama de verdade uma pessoa, isso ajuda muito a retomar uma decisão. Então, cuidado. Não confunda o amor. O que é amor? Paulo diz em Romanos que Deus derrama o seu amor no nosso coração. Deus é amor. O verdadeiro amor consiste em que Ele nos amou e entregou o seu Filho por nós. O amor é muito mais do que um sentimento. É um sentimento também, mas muito mais do que isso. É também um ato sacrificial de abnegação. Em outro lugar, Paulo fala do amor abnegado. A abnegação é a expressão visível do amor. Quando você abre mão daquilo que você possui pelo outro. Isso é o amor na prática. Sem amor, Paulo vai falar depois, nada importa. Não importa as suas conquistas, sem amor, nada importa. A gente está adiantando aqui, Paulo está adiantando um princípio que ele vai desenvolver em 1 Coríntios 13. Daqui a poucos capítulos. Ele vai explicar o que é o amor na prática. Mas aqui ele já está dando o sinal. Abrir mão dos seus direitos. Como a gente é contrário a isso, irmão? Como é que a gente se enraivece, a gente perde as estribeiras, a gente perde o limite, a gente perde o controle, porque o nosso desejo não está sendo feito. Você fez isso hoje na sua casa? Ou durante essa semana? Porque não fizeram a sua vontade? Porque não atenderam o seu desejo? Você acabou com a paz da sua casa, das suas relações, porque não satisfizeram o seu desejo? Você não foi capaz de abrir mão, ou de ficar em silêncio, de ficar caladinho? Você não conseguiu fazer isso porque você queria muito aquilo ali? Vocês percebem que esse é esse mundo aqui hoje? A busca pelos sonhos, e quando eu não consigo o que eu queria, a minha vida acaba, eu entro em depressão. É esse mundo. No verso 23, Paulo esclarece que o modo de vida não é apenas para o benefício dos outros, mas como ele vive como seguidor de Jesus Cristo, é importante também que aquilo ali acaba trazendo bênção para ele. Veja o que diz o verso 23, por favor. Ele fala assim, ó, tudo faço por causa do Evangelho com o fim de me tornar cooperador com ele. Paulo faz tudo em prol do Evangelho. O objetivo dele é promover o Evangelho em todos os lugares, em todas as maneiras, compartilhar com o outro, salvar o outro, porque ele prova daquilo ali. É uma linguagem muito interessante, a do apóstolo João. Tanto no Evangelho como na primeira carta, João diz assim, ele fala para que a minha alegria seja completa, ele diz, para que a nossa alegria seja completa. A minha alegria é completa na alegria do outro. Então Paulo diz, eu vou me beneficiar disso. Vocês percebem como é que Deus estruturou a nossa vida? Ele fez com que a gente dependesse do outro. A gente dependesse da alegria do outro, do sorriso do outro, da satisfação do outro. Não que a nossa vida, veja só, é uma linha muito tênue, né? Não que eu precise da aprovação dos outros, mas que a minha alegria é a salvação do outro. Então Paulo faz essa transição aqui para explicar que tudo que ele está fazendo pelos seus irmãos, que ele ama muito, trazia no final benefício para ele. Aí a gente chega num ponto fundamental. É que Paulo fazia isso, e isso trazia benefício para ele, só que era um benefício que não era egoísta. Vocês já ouviram essa frase? Alguém diz assim, tudo que a gente faz, no final das contas, é para o nosso próprio benefício. Tudo que a gente faz, a gente é egoísta. Até quando a gente ajuda uma pessoa, a gente está querendo uma aprovação. A gente é muito egoísta. Isso é verdade. Só que Deus, Ele fez a gente conseguir beneficiar o outro e buscar satisfação, benefício para nós, fugindo do egoísmo. Quando a gente tem uma intenção verdadeira, real, de salvar o outro, perdendo os nossos direitos. No final das contas, isso vai trazer benefício para nós. É esse tipo de benefício que a gente deve buscar. A nossa alegria é completa no outro.
em Deus e no meu próximo. Então, o ministério e o propósito de Paulo se resume nisso, que as outras pessoas sejam salvas, para que eu seja feliz. E aí ele passa a falar da perseverança no ministério dele, e ele dá algumas ilustrações. Versos 24 a 27 para terminar, irmãos. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, é incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então o assunto muda para a competição atlética, né? Ele usa a ilustração aqui da corrida e do boxe. Ele aplica a vida dos crentes. Paulo provavelmente, irmãos, ele tem em mente aqui os jogos que eram comuns naquele mundo, né? Os jogos istmicos, as Olimpíadas daquela época, né? Era realizada a cada 2 anos. A vida cristã, então, aqui ela é concebida como uma corrida, uma imagem que a gente encontra em várias passagens da Escritura. Você abrir, por exemplo, em Filipenses 3,14. Filipenses 3,14 ensina algo para nós a respeito dessa imagem. Filipenses 3,14, o apóstolo Paulo também diz o seguinte. Filipenses 3,14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Em Hebreus, irmãos, capítulo 12, verso 1 e 2, o escritor de Hebreus, ele usa essa imagem, ele diz o seguinte, Hebreus capítulo 12, versos 1 e 2. Ele diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. O objetivo da corrida é ganhar o prêmio, ou seja, a recompensa por vencer a corrida. Está falando de perseverança. Então, os crentes eles devem se esforçar ao máximo para vencer, para alcançar esse prêmio. E as ilustrações que eles dão aqui, irmãos, que Paulo dá aqui, da vida de Israel, mostra como é que eles entravam na terra por causa, ou melhor, eles não entraram na terra por causa do pecado. No capítulo 10, se você observar, capítulo 10, que a gente vai passar a trabalhar a partir do próximo domingo, o apóstolo Paulo diz que Israel não alcançou a terra porque eles pecaram. Então o escritor aos Hebreus diz que o pecado que tenazmente me assedia pode me impedir de alcançar o prêmio. Portanto, então, Paulo interpreta esse pecado aqui como a falta de amor pelo meu próximo, pela igreja, pelo meu irmão. Esse é o pecado que me impede de prosseguir para ganhar o prêmio da soberana vocação, a vida eterna. Aqueles que se envolvem numa competição, eles entram num treinamento rigoroso. Eles são muito disciplinados. Eles deixam de comer certa comida e eles têm que ter aquele peso naquele dia. Então todos os dias eles se exercitam. Essa linguagem do autocontrole, da autodisciplina. Eles se esforçam ao máximo, irmãos, para conseguir vencer a corrida. Mas a coroa que eles ganham no final é uma coroa perecível. Uma coroa de ramos. Mas a nossa coroa é incorruptível, Paulo diz. Mas eu não me esforço. Eu não consigo abrir mão. Eu não consigo cortar aquilo que me prejudica. Que danifica a minha alma. Que prejudica o meu irmão. Como é que pode? Como é que você pode se dedicar tanto a esse mundo? E se dedicar tão pouco ao Senhor? Essa linguagem bíblica, em todo lugar,
2 Timóteo 4,8, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. Tiago 1,12 diz, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, que depois de ter sido aprovado receberá a coroa da vida. Apocalipse 2,10, a promessa é, não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serem postos à prova. Tereis tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Tudo aqui, essa coroa aqui, tudo é sinônimo de vida eterna. O que me prejudica de chegar lá? É o pecado. O pecado, especialmente aqui na imagem da falta de amor, falta de amor sacrificial, falta de domínio próprio, falta de interesse pela vida alheia. A imagem, então, muda para o boxe, que era uma das competições também daqueles jogos. Os boxeadores, eles não ficavam dando golpes no ar, né? Eles treinavam dando golpe no ar, eles treinam dando golpe no ar, mas eles estavam esperando vir um oponente. E Paulo diz que ele também não estava desferindo golpe no ar. Veja aí o verso 27. Esmurro, verso 26 e 27. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpe no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Quem era o grande oponente de Paulo, irmãos? Esmurrava quem aqui? O seu próprio corpo. Ele era o seu próprio oponente. Não era o seu irmão. Não era o político tal. Não era nem o diabo aqui. Era ele mesmo. Então os crentes exercem a disciplina necessária na sua vida, visando a eternidade. Esse era o propósito deles, ganhar essa batalha. Quem é o nosso inimigo? Com quem a gente dorme todos os dias, que perturba a nossa mente todos os dias, que frustra os nossos planos todos os dias? Somos nós. Quando Paulo fala de golpear o próprio corpo dele, ele não está falando de ascetismo, né? Daquela ideia de ficar se batendo. Está falando de cortar aquilo que afasta você de Deus, afasta você dos seus irmãos, prejudica a sua santificação. É disso que Paulo está falando aqui. Então, irmãos, é impressionante como é que o escritor aos Hebreus, mais uma vez, talvez seja por isso que algumas pessoas pensam que o escritor aos Hebreus é Paulo. Ele traz essa imagem muito parecida, né? Ele fala exatamente nesses termos. Ele diz, deixando o pecado, o peso que me assedia, que me impede, a gente deve correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Aí ele diz assim, considerai atentamente aquele que suportou também a oposição dos pecadores contra si mesmo. Não vos fatigueis. Olhe para Cristo, não se cansem. Então é impressionante como é que logo depois ele aplica isso à igreja. Imediatamente depois, no mesmo capítulo, no verso 14 e 15, o escritor aos Hebreus, ele aplica isso à igreja. Ele diz assim, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, e nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Ele está falando da igreja, do relacionamento entre os irmãos. Paulo esmurra o seu próprio corpo, ele nega a si mesmo, ele arranca o seu olho direito, a sua mão direita, como Jesus orienta que a gente faça, para que a gente não venha a ser desqualificado, para que ele não venha a ser desqualificado. Veja como é que essa doutrina do amor sacrificial, da cruz, da abnegação, tem tudo a ver com a nossa salvação. A perseverança, permanecer no caminho. Ele está correndo, ele está saltando obstáculos para tentar alcançar o prêmio. Ele está ali procurando não cair o tempo todo, e ele está tentando alcançar, e ele está cansado. Você já viu aquela imagem
Chega a dar um dó, né, daqueles corredores de maratona que chega no final se arrastando. E ele luta para nocautear o seu grande inimigo. Está fazendo tudo isso para não ser desqualificado. A palavra desqualificado aqui é para não ser falseado. A palavra significa falta de autenticidade, né? Para que a minha fé não seja achada no final como uma fé falsa, ilegítima, inautêntica, uma fé espúria, passageira. Então a perseverança e o amor da cruz é o que identifica que a minha fé não é falsa. Quando eu perco alguma coisa, imediatamente eu me afasto. Então a gente tem que ter cuidado, irmãos, porque a nossa fé, ela deve se mostrar robusta, firme, forte, exatamente perdendo coisas, abrindo mão. Por isso que o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, verso 39, ele diz assim: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. O apóstolo João, em 1 João 5,4, ele diz: todo que é nascido de Deus vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Está falando aqui nessa qualidade de um maratonista, de um corredor, de um atleta buscando a vitória da fé. Então avalie a sua fé hoje. Olhe para a sua fé. É isso que Paulo queria dizer para os Coríntios, 2 Coríntios capítulo 13, verso 5. Quando ele exorta, ele diz assim: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ele diz. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovado, ele diz, desqualificado. A mesma palavra que ele usa para falar de si, ele diz: para que eu não seja achado desqualificado. Façam isso em vocês. Isso aconteceu com dois amigos, companheiros de Paulo, chamados Janes e Jambres. Em 2 Timóteo 3,8, Paulo diz assim: do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, companheiros de Moisés, esses resistem à verdade, ele fala. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. A palavra réprobo aqui é a mesma que Paulo usa, diz desqualificados para a fé. Eles tinham uma fé falsa. Que frustrante, irmãos, a gente caminhar e descobrir que a nossa fé não é verdadeira. Você pode estar hoje ancorado numa fé falsa. Você acha que você é crente porque você cumpre algumas regras, mas você não morreu para si. Não vive para o Senhor de verdade. Correr a corrida para vencer e competir com intensidade é necessário para ganhar a vida eterna. Perseverança é um aspecto fundamental da salvação. É um sinal, é uma evidência, junto do amor sacrificial, de que eu sou crente. A necessidade de correr essa corrida, irmãos, até o fim, ela mostrou para Paulo que ele não devia ter dúvida da sua fé. Então ele admoesta, estimula a gente a continuar firme na fé. É assim que a gente deve lembrar do nosso Salvador também. O nosso Senhor Jesus se sacrificou por nós para nos salvar. Nisso consiste o amor. Que Ele se deu por nós, morreu por nós. O seu nome e a sua obra são o fundamento da nossa salvação, da nossa perseverança e do nosso próprio amor. Como é que eu posso amar de verdade? Quando eu sou amado por Deus. A gente pode amar porque Ele nos amou primeiro, como diz João. A gente pode morrer porque Ele morreu primeiro por mim. Então eu posso me sacrificar. Onde é que eu encontro força para resistir ao pecado? Você está escravizado pelo pecado? Um pecado doméstico domina você, faz você cair o tempo todo. É em Cristo que você vai encontrar força para abrir mão disso. Porque Ele morreu. Com o seu pecado, Ele levou o seu pecado sobre si. Olhe para Cristo. Contemple o Salvador na sua luta, no seu sangue, na sua paixão. Eu termino de novo aqui com as palavras do escritor aos Hebreus, olhando firmemente o autor da sua fé.
consumador da sua fé. Jesus, o qual em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, está sentado à destra de Todo-Poderoso Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Para que vocês não se cansem nessa corrida, olhem para o Senhor Jesus, que morreu por vocês, por nós. Amém, irmãos. Vamos colocar de pé, vamos orar, vamos louvar o Senhor.